Ok. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o secretário Rogério Menezes, da Secretaria do Verde de Campinas. Nós estamos aqui em mais uma atividade da Semeia 2021. A Semeia é a Semana do Meio Ambiente, ela ocorre há 21 anos, é a 21ª edição e a segunda virtual, em função evidentemente aí da pandemia, todos os cuidados que são necessários. Nós estamos fazendo 45 atividades, essa é mais uma, e a Semeia vai até domingo à tarde. Então é uma Semeia, uma semana virtual com muitas atividades. E agora, uma das principais atividades aqui, uma satisfação enorme estar aqui com o Tenente Simões para o nosso glorioso Corpo de Bombeiros, né? Nós estamos aqui na sede, essa aqui, o Tenente já me contou, é a 4ª sede de Corpo de Bombeiros criada no Brasil. É a 4ª do Brasil, Exatamente. 2ª do estado de São Paulo. Quer dizer, que ano que a gente está falando? Aqui desde 1900. 1900. Olha aí, Corpo de Bombeiros em Campinas, 1900. Neste Então, prédio aqui, 1906. Só para vocês terem uma ideia, eu nasci em 1968. Quando eu nasci, o Corpo de Bombeiros já estava atuando aqui há 68 anos. A doutora Ângela Guirao está aqui com a gente no bastidor, o Tenente de Cara também, e o pessoal do Corpo de Bombeiros nos recebeu muito bem, nos recebe sempre muito bem, né? O comandante, enfim, todos, o Capitão Pedron, né? Um novo comandante. E nós estamos então aqui para falar o quê? Para falar de combate a incêndios, particularmente ligado a essa questão do meio ambiente. São os incêndios florestais, né? São os incêndios que acabam impactando aí a nossa fauna, a nossa flora em toda essa região. E a parceria fortíssima aqui é para a gente começar a trabalhar desde a conscientização até a ação de ir lá na ocorrência e apagar aquele incêndio que tem ocorrido. Vamos passar aqui para as considerações iniciais então do Tenente Simões, que vai falar um pouco do Corpo de Bombeiros, dessa história maravilhosa aqui em Campinas, e depois vamos discutir alguns aspectos relacionados à prevenção de incêndios. Bom dia pessoal, como o secretário falou, eu sou o Tenente Simões, sou responsável pela parte de operações aqui do 7º Grupamento de Bombeiros. O 7º Grupamento, ele tem a sede dele em Campinas, mas ele é responsável por mais 10 municípios da nossa região. Então, desde lá de Mogi Guaçu até Indaiatuba, Paulínia, Jaguariúna, Mojimirim, Santo Antônio de Posse, enfim, toda essa região é de responsabilidade do 7º Grupamento. Mas a sede é aqui em Campinas, a maior cidade nossa, que nós somos responsáveis, é Campinas, e aqui em Campinas a gente conta com 6 quartéis, e além desses 6 quartéis, que tem uma viatura de incêndio e também correm viaturas de resgate, atualmente nós estamos com mais 3 pontos destacados, né, em que inclusive o secretário até esteve presente na inauguração de um desses pontos destacados, em que a gente está pegando uma viatura e colocando ela fora do quartel para que ela esteja mais próxima da ocorrência, diminuindo o tempo de resposta. Então, no Campo Grande, Viracopos e em Sousas, nós temos aí essas viaturas correndo de forma destacada, principalmente nessa fase agora de fogo e vegetação, para poder diminuir o tempo de resposta. Então, são 6 quartéis e mais 3 viaturas correndo destacada que a gente tem à disposição da população de Campinas para o atendimento de emergências. Tenente Simões, nós temos observado cada vez mais o problema da falta de chuvas. Então isso aconteceu em 2014, 2015, né? Que as chuvas chegaram a ser 68% abaixo daquele pior pico, pior nível de chuva que tinha sido em 1953, 54. Então 2014 e 15 foi histórico nesse sentido, quase 70% a menos de chuva. E agora nós continuamos num período seco. O pessoal alertou que esse ano não foi bom de chuva, essa estação chuvosa aqui fracassou, não foi bem abaixo do esperado. Agora entramos na fase seca aí até praticamente aí no final de setembro, né? Começo de outubro. E eu estou te dizendo isso para vocês, estão sentindo esse período seco se refletir no maior número de incêndios? Como é que está aí os incêndios florestais, por exemplo? E a gente sente sim esse aumento de demanda, né?
Mas o período de estiagem, ele normalmente já tem essa demanda aumentada de fogo em vegetação. Tanto que até no âmbito do Corpo de Bombeiros existe uma operação sazonal, que a gente chama de Operação Corta-Fogo, e ela vai de junho, dia 1º de junho até o dia 31 de outubro, né, justamente para pegar essa fase de período de estiagem, de período de seca. Mas esse ano realmente a gente tem sentido que a quantidade de chuva tem diminuído, e isso aí é proporcional à quantidade de ocorrências. Só para o pessoal ter uma ideia, eu separei aqui, isso aqui é âmbito do estado de São Paulo, né? No ano passado, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 37 mil ocorrências de fogo em vegetação. E nesse ano de 2021, nós já estamos passando das 13 mil. E nós estamos só no início da fase de estiagem. Então, a tendência é que aumente. Para o pessoal ter uma ideia, infelizmente, isso vem numa crescente. No ano de 2019, o Corpo de Bombeiros chegou a atender 32 mil, aí chegou em 37 mil no ano passado. Esse ano estamos em 13 mil. Estamos trabalhando para tentar reduzir. Esse contexto, por exemplo, de viaturas destacadas, por exemplo, no terreno, é no contexto de tentar a redução. Essa parceria que a gente faz, tanto educacional como também operacional com a Secretaria do Meio Ambiente, também é no sentido de tentar reduzir esse número. Mas infelizmente essa seca desse ano está mais severa realmente. Tenente Simões, vamos chamar a atenção de quem nos acompanha para esse dado importantíssimo que você nos informou agora. 13 mil ocorrências para apagar incêndios em vegetação. E nós estamos aí com 10 dias de operação. Exatamente. Começou agora em junho. No âmbito do estado de São Paulo. Então, no âmbito do estado de São Paulo, olha só, 13 mil. Só na primeira semana praticamente, primeiros 10 dias. Então isso já sinaliza que vem forte aí, os incêndios vêm fortes nesse período. Então a gente precisa estar muito atento para cada um de nós poder colaborar para que não haja incêndios. A questão da famosa bituca de cigarro aí jogada, a vegetação está seca, cada vez mais seca, e aí já vai se alastrar e aí fica difícil. O Corpo de Bombeiros está sempre correndo atrás, chegando lá para tentar reverter a tragédia, mas às vezes já a coisa toma uma dimensão enorme, né? E quem que vai pagar aí por isso, por essa displicência nossa? Os animais, o próprio ser humano, porque se fica sem floresta, fica sem água. Então é uma situação que todo mundo precisa parar para pensar. Hoje aqui nós estamos lançando uma campanha conjunta do Corpo de Bombeiros com a Prefeitura Municipal de Campinas, no sentido da gente conscientizar as pessoas. Então nós teremos aí banners aí para a internet, redes sociais, faixas colocadas na cidade. Já tivemos lá inaugurando esse posto dos bombeiros, esse ponto avançado dos bombeiros, com um caminhão, com um grupamento ali para agir. Isso me explicava o comandante, na época ainda o major, né? Major Moura. Sim. Ele me explicava ali no nosso lançamento que isso já reduziu em 14 quilômetros a distância, porque eles estão aqui a 14 quilômetros aqui da sede central. Sim. Então estão 14 quilômetros mais perto, lá na APA de Campinas, onde a área de proteção ambiental de Campinas, 1/3 do nosso território, né, Tenente? E era uma região totalmente desassistida, né? Não tinha um posto de bombeiros ali, e como uma forma, uma tentativa de reduzir tanto o tempo de resposta para as ocorrências, que está mais próximo, como o senhor falou, 14 quilômetros mais próximo, mas não só diminuir o tempo de resposta, como também diminuir a abrangência da área queimada, porque quanto mais rápido chega a viatura, menor é a área queimada. Então, às vezes a viatura demora para chegar, ela chega lá e já encontra praticamente hectares queimados. E quando a gente chega mais rápido, a gente consegue diminuir essa área queimada, que é bastante importante também. Tenente, na experiência de vocês, de todos esses anos, toda essa experiência acumulada do Corpo de Bombeiros, quais são, assim, os principais prejuízos que acontecem numa situação dessa de incêndio florestal? Um prejuízo que a gente pode citar é o que o senhor já citou, com relação à fauna do local. Então, a gente, ao longo da história do Brasil, já desmatou bastante. Então, as áreas remanescentes de mata nativa já são reduzidas. E quando acontece um incêndio florestal que chega a atingir alguma área de proteção,
essas poucas áreas que os animais ainda têm para viver, elas são atingidas, eles são expulsos. Assim, geralmente nós não encontramos o animal morto pelo incêndio diretamente, porque eles fogem do incêndio, mas o que acontece? Eles fogem para a área urbana, ou eles fogem para a rodovia, e aí acaba sendo atropelado, acaba sofrendo algum tipo de acidente na área urbana ou na rodovia, então acaba sendo um prejuízo indireto, né? Os animais são espertos, eles fogem do fogo, só que daí eles saem da casa deles e vêm para o ambiente urbano. Esse é um dos prejuízos. Um prejuízo que eu acho interessante a gente citar é para a qualidade do ar. Nós estamos numa área industrializada, que é Campinas. Historicamente, é uma das áreas mais industrializadas do Brasil, do estado de São Paulo. E a gente tem a falsa impressão de que o vilão da qualidade do ar são as indústrias. Realmente, as indústrias poluem, mas elas têm que obedecer várias normatizações com relação ao que elas soltam na atmosfera. O grande vilão, principalmente nessa época de estiagem, o grande vilão da qualidade do ar são as queimadas. Porque a queimada, ela não passa por nenhum processo de filtragem. É o fogo soltando a fumaça diretamente na atmosfera. E quando a gente pensa em hectares pegando fogo, isso daí tem um impacto na qualidade do ar que é muito maior até do que as indústrias. Inclusive para a questão do aquecimento global, né, Tenente? Porque quando a vegetação está queimando, ela está liberando carbono para a atmosfera. Exatamente, efeito estufa, né? Então ele está contribuindo para o aquecimento do planeta, está atacando aí principalmente as crianças e os idosos, que são mais sensíveis, mais vulneráveis a esse tipo de poluição. Você imagina num contexto de pandemia ainda, né? Pelo amor de Deus, quer dizer, a gente já tem toda essa dificuldade da pandemia, a gente precisa preservar leitos aí para salvar vidas nessa batalha, Exatamente. Nessa guerra aí contra o Covid, né? Então, mais um motivo, já como se não tivéssemos vários outros, mais um motivo para a gente tomar muito mais cuidado ainda esse ano, porque nós vamos competir. Se tiver um queimado grave, se você tiver intoxicação por fumaça, vai ocupar um leito. Vai ocupar um leito, vai precisar de respirador. Tem um momento em que a gente está com grande dificuldade, com os nossos UTIs cheios, né? Bem lembrado, Tenente. Então, o que eu queria te perguntar também é assim, em geral, esses incêndios florestais começam como? Infelizmente, a maioria começa com uma ação humana, ainda que não seja proposital. Ainda hoje, reduziu bastante com o enrijecimento da lei ambiental, isso diminuiu bastante, mas ainda tem gente que usa fogo para limpar terreno. Mas isso reduziu bastante das últimas décadas para cá por causa da legislação que apertou. Além disso, tem gente que às vezes faz uma fogueira para queimar restos de árvore, que foi resto de poda, né? Ou queimar lixo para dispensar lixo, e esse fogo sai do controle da pessoa. Isso acontece bastante. A própria bituca de cigarro, por exemplo, a famosa bituca de cigarro, que as pessoas dispensam às vezes em terreno gramado, que já está seco, tem pouca umidade e acaba pegando, e aí aquele gramado acaba expandindo para outros locais onde tem vegetação. Existem também, a gente tem que ser honesto, incêndios propositais, com fins às vezes até criminosos. Isso já presenciei isso acontecer também em área de preservação ambiental, por causa de disputa às vezes com proprietários de terra, já presenciei isso. Mas a maioria das vezes é por ação humana, ainda que seja ou acidental ou proposital, mas é a ação humana o maior fator, infelizmente. Então, de agora, quer dizer, começo de junho, 1º de junho começou a Operação Corta Fogo. Aqui em Campinas a gente também tem essa ação conjunta, Bombeiros, Prefeitura de Campinas e a Defesa Civil. Mandar um abraço lá para o Sidney da Defesa Civil. Sim, salve você. Então existe um trabalho permanente, que a gente chama aqui de Operação Estiagem, que no âmbito dos bombeiros é a Operação Corta Fogo. Mas a gente precisa ter a consciência das pessoas. Porque o simples gesto de você estar dirigindo e você abre a sua janela e joga uma bituca de cigarro, né, que você acha que não deu nada, que você só descartou o seu resíduo, pode estar causando a morte de milhares de animais. Dependendo da área florestal atingida,
é incontável o número de anfíbios, de répteis, de mamíferos, de aves, ninhos. É uma vida, é uma quantidade enorme que se perde de vida, e toda a vida é importante, né, Pedro? Com certeza. E uma coisa interessante dessa questão da bituca de cigarro, às vezes a pessoa joga no lixo e acha que está fazendo o suficiente no descarte, mas o importante é apagar realmente. Eu já presenciei, já estive numa ocorrência em que a pessoa, em tese, descartou corretamente, descartou no lixo, amarrou o saco, só que ela não apagou. E de alguma forma, por causa do ar seco, do calor, aquela bituca de cigarro começou a fazer o próprio lixo que estava ali dentro do saco pegar fogo. É que a gente chegou, ainda estava no lixo, estava saindo só a fumaça, não tinha ainda se expandido. Iniciou um pequeno incêndio no saco de lixo. Tem muita gente, né, Tenente, parando de fumar. Também é uma também ótima excelente ideia, né? Parar de fumar, começar a fazer uma caminhada. A doutora Ângela também é adepta da caminhada, pegar uma bicicleta, dar uma volta. Mas se o senhor e a senhora ainda não conseguiram fazer isso, vamos cuidar muito da bituca de cigarro. Tá vendo? A pessoa achou que estava descartando corretamente. Aí pegou fogo no lixo. Exatamente. Do lixo passou para o gramado que estava seco, ali, para a braquiária que estava perto, estava seco. E aí foi parar numa floresta, virou um incêndio de grandes proporções. Pode virar um incêndio de grandes proporções. E assim, nessa atividade de vocês, o que você me conta assim, de uma ocorrência que tenha sido bem emblemática, que você sempre se lembra assim, em função do diferencial que teve nessa ocorrência? Eu acho que tem algumas, né? Uma delas é essa do saco de lixo, que eu acho interessante pela parte educacional, da pessoa descartar a bituca, mas aquela bituca descartada, ainda que no local correto, gerou um pequeno incêndio. Então eu acho interessante a gente citar essa como forma educacional de apagar. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar, antes de vir aqui para Campinas, eu trabalhei no 20º GB, que a sede é em Araçatuba, e na verdade eu trabalhava até um pouco mais longe, em Andradina. E lá eu tive a oportunidade de pegar um incêndio que começou no canavial. Lá tem bastante indústria de produção de álcool, né, usinas de álcool, e esse incêndio ele começou no canavial e se expandiu para as fazendas, e foi um incêndio medido em hectares realmente, em que das cidades vizinhas, às vezes a 20 km de distância, a gente conseguia ver a coluna de fumaça. Então, o senhor imagina o tamanho do dano ambiental que aquele incêndio causou. Aquilo lá me marcou bastante, porque eu estava chegando no Corpo de Bombeiros e recentemente tinha ocorrido aquele incêndio lá em Santos, da base de petróleo, da base de gasolina, né? O pessoal vai lembrar. E aquele incêndio me impressiona bastante, né? E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu vi que um incêndio em vegetação, um incêndio florestal, pode ter um impacto maior do que aquele incêndio que estava lá em Santos, na base de produção de combustível, né? Então isso me marcou bastante, porque a gente olhava de longe a coluna de fumaça, e eu até comentei na época com o pessoal que estava do meu lado: nossa, esse incêndio aí, eu acho que o impacto ambiental dele é maior do que aquele de Santos. Tenente, nós estamos na CEMEIA 2021, a Semana do Meio Ambiente de Campinas, com a programação toda virtual, vai até domingo à tarde, e agora nós vamos falar de prevenção. Sim. O que a população pode fazer para nos ajudar? Daqui a pouco a doutora Ângela Guiral, que está aqui, nossa diretora, vai postar aí um link e vai divulgar em primeira mão tanto o site quanto o vídeo, né? A gente tem um site entrando no ar hoje, nessa parceria nossa, e a gente tem um vídeo bem bacaninha feito, curto, que a gente pode compartilhar nas redes sociais. Mas além de nos ajudar divulgando, compartilhando esse vídeo que vai estar no ar hoje, o que a população no seu dia a dia pode fazer para ajudar nessa prevenção, para que a gente reduza esse número enorme de incêndios florestais que vocês têm combatido? O que todo mundo pode fazer são essas ações de prevenção, no sentido de controlar os próprios resíduos que podem gerar incêndio. Então, bituca de cigarro, vela, todo tipo de resíduo que a gente possa gerar, e aquilo gera uma chama e tenha um incêndio. Uma coisa que é importante, que eu acho que é citar os proprietários, seja de terrenos pequenos, terrenos médios ou até os terrenos de grandes proporções, manter o terreno limpo.
é que a gente observa bastantes terrenos que o proprietário deixa ali o mato crescer. O mato, às vezes, a gente chega em alguns locais, está maior do que uma pessoa, né, o capim ali, e no período de estiagem aquilo ali vai secar e vai ser um combustível muito rápido para gerar um incêndio florestal. Então, manter terreno limpo. Os proprietários de terrenos de grandes proporções, fazer aceiros. Né? Então, ainda que o terreno esteja limpo, às vezes tem um pouquinho de mato que cresce, mas se conseguir manter aceiros, áreas livres de terreno, sem nenhuma vegetação, ainda que um incêndio se inicie naquele local, ele vai crescer até chegar no aceiro, até chegar naquela barreira natural. Então, pessoal, por favor, vamos agora registrar para a gente transformar em ação, né? Não adianta a gente ter o conhecimento, a informação, isso é magia. E o Tenente Simões colocou aqui para a gente, se o senhor ou a senhora é proprietário de um terreno em área urbana, deixa o terreno limpo. Você deixar o terreno limpo e evitar, né, se possível, murar o terreno, se possível deixar ele cercado direitinho, evitar que vá parar um monte de lixo ali, porque depois as pessoas vão botar lixo, vão botar fogo para se livrar do lixo. Né? Você faz a sua parte, nós vamos ter menos barata, menos rato, menos escorpião. Nós não vamos ter risco das fagulhas da queimada daquele incêndio periódico, atingir uma área próxima e começar a desencadear um incêndio maior. Outra questão que você falou muito bem aqui, Tenente, se o senhor é proprietário rural, o senhor tem uma propriedade rural, o senhor precisa fazer nesse período, está pronto, nesse período aqui já devia estar pronto. Já devia estar pronto, na verdade. Devia estar pronto o aceiro. O que é o aceiro, então? É a limpeza naquelas áreas mais próximas de mata, para cortar o fogo, certo? Se o fogo vier ali ele até vai aquele crescendo, ponto, chega num ponto em que não tem mato seco, ele para. Ele se extingue ali e não atinge a mata. Então, aceiros é muito importante em grandes áreas, proprietários de grandes áreas urbanas ou rurais. Aceiro para a gente não permitir que o fogo, a partir da sua propriedade, e pode ficar sabendo, a responsabilização da legislação é pesada. E não adianta falar, não fui eu que pus fogo e tal, o terreno é seu, está registrado como seu. A multa, a responsabilização, quem responde é o proprietário. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve assim, mas não fui eu que joguei o lixo na minha propriedade. Mas o senhor é dono da propriedade, o senhor tem a responsabilidade de cuidar dessa propriedade. Que ela pode gerar outra coisa, que acho que nós não falamos aqui, né? Chega dessa história de balão, né? Exato, esquecemos de balão, deixa lá na história, né? Deixa aí o registro histórico, passou. Com toda essa preocupação ambiental que a sociedade tem agora, e a maior parte dos brasileiros tem, as pesquisas têm mostrado isso, não faz qualquer sentido a gente jogar balão. Se não cair numa floresta, pode cair na refinaria e levar uma grande explosão. Então, exatamente. Tem que ter um perigo, né, muito grande. Muito grande. Eu sei que é uma tradição que vem do passado, né? Mas a gente tem que se adaptar aí ao novo conceito de preservação do ambiente, que provavelmente nossos antepassados, não criticando, mas não tinham esse foco, e hoje a gente tem. Então isso daí é algo que a gente tem que, infelizmente, é uma tradição que a gente tem que terminar com ela. A consciência sobre o meio ambiente é muito recente. Se você pegar no século passado, na metade do século, as pessoas matavam um passarinho com estilingue, sem nenhum sentido, para ficar se divertindo. Imagina que diversão é essa, matar passarinho. Então a questão cultural, ela realmente influencia, mas a cultura ela está em constante alteração, em mudança, evolução. Evolução é a palavra. Então a evolução faz com que as pessoas não causem esses grandes incêndios, né? Então acho que agora, o pessoal que tiver dúvida com relação à confecção de aceros, pode procurar o Corpo de Bombeiros. Tá? A gente faz um trabalho de mapeamento das áreas de risco aqui. Então vai um bombeiro até os locais em que geralmente tem incêndio florestal ou áreas de risco. A gente conversa com o pessoal, com o proprietário, pega contato de proprietário, a gente tira foto de acesso de viatura. E se alguém tiver algum tipo de dúvida sobre como confeccionar esses aceros, como que é o padrão desses aceros, ou precisar de uma ajuda, pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, que a gente envia um agente do Corpo de Bombeiros lá para fazer essa orientação de como construir, de como manejar esses aceros aí na propriedade rural. Qual a melhor forma de contato?
Pelo telefone do Corpo dos Bombeiros? Pode ser pelo 193, pode comparecer a um quartel nosso, que daí vai ser direcionado para a seção específica de operações, no caso, que é aqui o chefinho, para a gente poder coordenar o bombeiro para ir lá e orientar. Pode entrar em contato através das redes sociais do bombeiro. Tá? Tem um militar, que é o sargento de cara, que administra nossas redes sociais. Se tiver um pedido de ajuda específico, também é um canal de comunicação com o Corpo de Bombeiros. Então, seja um 93, pessoalmente ou através da rede social, a gente vai dar um jeito de atender e prestar esse apoio. O sargento de cara também está aqui, a doutora Ângela Aguiral, nossa diretora, e eu tinha chamado o sargento de tenente também, viu? Então, será, agora a gente está em breve, né? Em breve. Então, mas todos aqui muito envolvidos, acolheram essa ideia da parceria forte com a prefeitura, rapidamente, nós já estamos agindo. Sabe aquela coisa de fazer o possível todo dia para ver se o impossível acontece? Sim. É assim que a gente tem que fazer. Né? Se a gente ficar com moleza, né? Eu falo para o meu pessoal lá, eu falo, o sucesso só vem antes, o sucesso ele vem depois do trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, que o S vem antes do T. Mas tem que trabalhar, executar a ação, buscar parceiros para depois ter o sucesso, o objetivo alcançado. E o nosso objetivo aqui, reduzir os incêndios florestais em Campinas e também em toda a região, que vocês trabalham na região, mas reduzir em Campinas, e nós temos um foco especial com as APAs, as Áreas de Proteção Ambiental, que é a região lá de Souza, Joaquim Egídio, Gargantilha, e também a Área de Proteção Ambiental lá do Campo Grande, a APA Campo Grande. São duas APAs em Campinas, hein? E juntas elas representam 1/3 do nosso território. 1/3 do território de Campinas, que é enorme, né? O território de Campinas, 800 km², 1/3 é a área de proteção ambiental. Então, maior atenção ainda. Quero aqui também fazer uma referência aqui ao trabalho lá do CONGEAPA. CONGEAPA é o conselho lá da APA. Cláudia Esmeriz é a presidente do CONGEAPA, também está entusiasmada aí com essa parceria, né? O conselho ele é livre para fazer críticas, o conselho ele nem sempre vai ver a ação da administração pública da mesma forma, mas é importante que existam as pessoas acompanhando e remando para a mesma direção para a gente alcançar os objetivos que estão previstos no plano de manejo da APA. O plano de manejo da APA é um documento que há 2 anos atrás eu assinei lá no dia do meu aniversário, foi 8 de maio de 2019, e que está em vigor, e as pessoas podem consultar, e tem vários programas, um deles é o programa de prevenção, de controle de incêndios florestais. Então acho que a gente passou toda a informação necessária, né? Eu não sei se já temos condições aí de botar o link. Às 10 horas já vai estar no portal. 10 horas vai estar no portal. Então a gente está divulgando aqui. Tem um site da campanha que nós vamos divulgar depois aí também no chat. Queimadas a campanha. Campinas sem queimadas. Campinas sem queimadas. Então vocês podem colocar lá o hashtag Campinas sem queimadas. E vocês vão estar ajudando o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Campinas a transformar a nossa realidade, para que a gente possa proteger a nossa fauna e a nossa flora e a nossa população, que às vezes acaba sobrando também para as casas, né? A gente falou aqui de mata, mas começa um terreno, um incêndio no terreno baldio e daqui a pouco está destruindo a casa do cidadão, né? Existem muitos incêndios que acabam chegando próximo de residência, né? Isso, inclusive, é o que a gente dá até prioridade no atendimento. Mas isso aí acontece bastante de um incêndio começar na área rural, e o que está acontecendo bastante na nossa região é o surgimento de condomínios, né? Onde antigamente eram fazendas, esses loteamentos viram condomínios, e aí o incêndio acaba chegando próximo dessas residências, né? Nesses novos condomínios. Então, gente, é isso. Acho que o recado está dado. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros, agradeço ao comandante, agradeço aqui através do Tenente Simões a todos os demais da equipe, né? E vamos junto nesse esforço. Tenho certeza que alcançaremos os nossos objetivos. Muito obrigado em nome da Secretaria do Verde, o prefeito Dário Saad, muito animado, esteve lá presente com a gente. Sim, na inauguração lá em da base de Souzas. Na inauguração da nova base lá, o caminhão do Corpo de Bombeiros já lá presente. Eu não vou contar tudo de uma vez, mas a gente
gente está já pensando em novas parcerias para 2022. Podem ficar atentos que vem coisa boa por aí. Tem curso de treinamento ainda esse ano, agora, começando agora em junho e julho. E tem novas ações conjuntas e aporte, inclusive, da Prefeitura. Junto com o Corpo de Bombeiros, nós vamos dotar Campinas de se transformar numa referência do combate a incêndios florestais. Forte abraço a todos e a todas. Segue a Semeia até domingo à tarde. Semeia 2021. Qual que é o lema da Semeia 2021? Meio ambiente de mãos dadas pela vida. Meio ambiente de mãos dadas pela vida. É isso aí.